casei em 64. Vim para aqui em 65. Aqui era mata. Aí precisava de uma pessoa para ensinar as crianças. Essa aqui era uma casinha de telha. As paredes eram assim, aquele bloco assim, ó. Você não sabe não. Tinha o bloco e tinha aqui os buracos. Era de madeira, de pau. Quando chega aqui, os cupim comeu a madeira. A igreja caiu, uma banda, despencou ao telhado. Eu dei minha casa, ficou lá 1 ano celebrando missa. Lembra, Silvia? Não lembra não, ela não estava aqui ainda não. Ficou na minha casa, celebrando missa lá. Na parte de cima. Era chão. Eu estava construindo. Eu digo, onde eu vou botar essas coisas daqui da igreja? Aí levou para minha casa. Minha casa foi igreja por 1 ano. Por 1 ano, voltou, mas não foi para aqui, essa beleza aqui não. Mais ou menos. Uma casinha pequena. Quem vem ensinar, quem não vem. Eu sempre gostei de ensinar, não era formada ainda, mas eu sempre gostei de ensinar. Aí eu falei com, eu não me lembro mais quem foi, que eu vim ensinar os meninos. Aí vinha. Todo dia de manhã, eu morando aí embaixo, onde meu neto mora hoje, vim pra cá. Chegando aqui um dia, certo dia, quando eu olho no buraco, tá Santo Antônio todo queimado aqui dentro. A imagenzinha aqui dentro queimada. Os blocos eram assim, fazia um buraco assim, então Santo Antônio ali. Aí foi que eu fiz, eu disse, menina, um Santo Antônio aqui. Levei pra casa. Cheguei em casa, dei um banho de bombril no Santo Antônio. Nesse mesmo ano eu comecei a rezar. Eu sempre gostava de rezar quando eu era menina. Porque eu morava na roça, tinha muitas flores. Eu enfeitava tudo, minha mãe levava pra reza na casa das vizinhas lá na roça. E aí eu via. Aí cheguei e comecei a rezar Santo Antônio. Foi aí que comecei. E meu Santo Antônio está lá até hoje. Já mandei consertar 3 vezes. Eu chamo consertar. Diz que é carnal, mas eu chamo consertar. Está lá comigo. Se chegar lá em casa, você vê ele lá. Foi isso. Depois, Danguido foi para a Itália, mandaram esse Santo Antônio. Ele pegou a seu Antônio o avô de Maísa. Seu Antônio aí trouxe para aqui para a igreja. Aí começou. Aí eu resolvi fazer novena. E estou aqui até agora. O ano passado, até uns 2 anos, eu entreguei o Santo Antônio de responsabilidade para outra pessoa. Desde 54, 64. Aí eu disse, olha, que eu entregar o Santo Antônio, entreguei o Santo Antônio ao padre. Ele aí deu a graça. A graça está cuidando dele agora, mas eu também cuido. Não abandono ele não, minha filha. No lugar que eu vou, ele vai comigo. Pequenininho assim, mas vai. Bom, eu vim morar na Chapada em 1971, né? 31 de dezembro de 71. E aqui eu não comecei logo a frequentar a igreja. Eu ia para a igreja de São Francisco, ia para a catedral, entendeu? Eu ia de ônibus e não conhecia. Depois, eu passando aqui, eu vi que tinha uma capela aqui bem desse lado, né? Aí vim e conheci Dona Dulce, né? Dona Dulce. E aí comecei, né, vindo, assim, não lembro bem como era, se tinha missa, entendeu? Realmente não lembro do início, assim. Mas lembro que no portão, ali que não era nada como é hoje, né? Entendeu? Era tudo terra. Tinha Dona Joana, a mãe de... deixa pra lá, Dona Joana. Ela tinha a Dona Joana e tinha a Dona Maria. Acho que você conheceu a Dona Maria ainda, né? Que vinha também, ela tinha uma barraquinha, uma delas, não lembro qual das duas, que vendia coentro, entendeu? Algumas coisas, alguns temperozinhos, lá na entrada, né? Aí depois tiraram a capelinha que tinha aqui, eu não lembro se era taipa ou se era bloco. E aí já tinha construído onde é a escola hoje. Já tinha construído onde é a cozinha hoje, né? Então, naquele lugar da cozinha, com o lugar onde ficam os alimentos, era ali que celebrava a missa.
No lugar do refeitório, não tinha nada. Tinha uma cerca de arame, né, cercando, que é ali no lugar onde tem o muro, né, a parede do muro. Aí eu já lembro que eu vinha de manhã, eu vinha no domingo, pela manhã, fazer a limpeza, tirava umas britas, né? Eu achava o lugar todo assim, porque dentro, debaixo da laje, era um calor insuportável, né? Então o padre, eu não lembro também quem era, tinha vez que era a missa, tinha vez que era o culto, né? E celebrava do lado de fora. Aí foi quando construiu, né? Começou a construir aqui, né? Então, mas continuam as missas lá, entendeu? Tanto dentro, no lugar que é a cozinha hoje, que não tinha nada de fogão, entendeu? Era só uma área. E do lado de fora, quando era o sol muito quente, que celebrar. Aí, para cá, aqui era piso, quer dizer, cimento, né? O cimento, aquele grosseiro, né? Com muito tempo colocou um piso verde, não sei se você conheceu ainda, eram umas cerâmicas, né, verde, até parece que foi seu Aprígio, e o altar era só era mais baixo do que esse, mas não tinha degrau, era só uma alturinha só, entendeu? E eu lembro que eu sentava, assim, daquele lado dali, mais Plutarco, que hoje é padre, jesuíta, e a gente cantava os cantos da missa, né? E sempre tinha uma escola, né? Eram 3 salas lá em cima, aqui desse lado era fechado, a cozinha era aqui, tinha um janelão, tipo essas daqui, ali, e ali servia a merenda, botava as mesas dessa coluna para lá, porque Ana Cirone pensava de ser o centro comunitário que durante a semana tivesse salas para cursos e no sábado e no domingo seria a missa, né? Então as crianças corriam aqui dentro, para lá e para cá, né? E como eu falei nesse ano com a menina, teve um dia que a gente encontrou até macarrão no pé da imagem do Cristo, né? Que não sei se era esse, entendeu? Não sei. Que era ali no lugar que tem esse pequenininho. Mas era assim, não tinha cobertura, já no tempo, eu não lembro que Padre Xavier parece. Nós conseguimos colocar essa cobertura daqui do altar, essas duas, foi seu Carlos que fez, né? E esse material eu escolhi, como diz assim, de dedo, lá na Madeireira Brotas. Eu fui lá para pegar a madeira toda igual, né? Porque você vê que ainda tem umas escuras, mais escuras do que outras. E aí o grupo de jovens comigo, era o grupo de liturgia, nós íamos vender jornal lá no Largo da Mariquita, né? A gente fazia de tudo, né? Muitas feiras, muitas pescas milagrosas, Ana Cirone chegava muita doação e a gente fazia todo tipo de coisa. E a ajuda foi para comprar o sacrário, que não foi esse. O sacrário daqui, o antigo, está lá em Santo André, porque quando chegou acho que foi Dom Guido, né, que trouxe, não lembro, aí Santo André ficou com o sacrário. E nós, uma ideia assim, a gente teve a mesma madeira daí, descia uma faixa assim, mais ou menos nessa largura, e o sacrário era assim, do lado, ficava bonito, né? Mas era parede, não tinha cerâmica, e a gente colocava cortinas brancas, a gente pegava todos os lençóis brancos aí, tempo de festa, ninguém ficava com plantas, né, em casa, a gente trazia tudo para aqui, era uma coisa. E eu lembro bem desse grupo de liturgia, que era um grupo que Cláudia, né? Cláudia, ali eram 9 irmãs, entendeu? E aí a gente vinha para aqui e colocava tipo como é que chama? Pentecostes. Teve um ano que foi muito lindo, porque a gente fez tanta pombinha vermelhas, porque a cortina era branca, né? Então não podia botar a cortina ou pombinha branca na cortina, né?
branca, e a gente fazia as pombinhas vermelhas, mas ficava lindo, o povo ficava assim encantado, né? A gente fazia era muito trabalho, tudo voluntariado, né? Tudo voluntariado. Cadeiras a gente não tinha, alguém fazia doação, não levou a Ana Cirone. Eu sei que tinha umas cadeiras pretas, né, que a Ana Cirone comprou, e a gente fazia arrumação, era 150 cadeiras, era 150. Todo dia após a missa, que tinha que desocupar para no outro dia as crianças ter espaço, né, para ficar. Eu cheguei aqui no Cristo Redentor quando ainda era comunidade de Santo André. Iniciei na Resme Pacto em 1994, pago pelo Padre Stefano, que era a Itália, e começamos juntos a nossa atividade, valorizando o que já tinha e procurando também novos caminhos em comunhão com a Igreja. Para mim, chegando da Itália, o primeiro desafio era a língua, o idioma. Mas dava para se entender e começamos valorizando vários grupos, visitei muitas famílias, era um pouco meu país, falávamos de Brasil, doentes, e procurar ser sempre presença. E depois nasceram a geração dos grupos de jovens, inicialmente com discussões, e depois no caminho certo, valorizamos as festas, os encontros, as profissões, nasceram várias coisas, inclusive também a família da Santa Teresinha, que é a Tenente Junta, que se tornou um lugar onde íamos de vez em quando ter para fazer festa, ter para retiro, e ainda hoje é bem valorizada por uma comunidade boa. Durante tempo, depois, com a ajuda de Fernando, que outros famílias em Pádua, reformamos aqui a capela, e trouxeram até a imagem de Santo Antônio, aqui em a decoração. Depois conseguimos a imagem de Cristo Redentor, fizemos a procissão, que foi abençoada pelo Patriarca, lá na paróquia de São José, e várias iniciativas que conseguimos também desenvolver com entusiasmo de todos. Depois começaram também os grandes passeios. O primeiro foi um bom da Lapa, mas depois começamos a visitar o Brasil, que até em 2007 a Itália. Quando estava chegando o ano 2000, eu pedi ao cardeal, ao Geraldo, se não estávamos já prontos, já nos tornávamos paróquia, para poder marcar também no diocese o ano da redenção. Em Geraldo, foi de acordo, temos todo o processo necessário, e assim, a partir de julho, me parece, no ano 2000, nos tornamos oficialmente paróquia, e agora estamos aqui para celebrar o grupo de 25 anos. Mais do que falar em meses, anos, os dias, gosto, quando se fala da história, de falar de rostos das pessoas. Quantas pessoas que me acolheram bem, quantas pessoas com as quais compartilharam desafios, encontros, desencontros, choro, alegria, mas sempre dentro de uma grande confiança em Jesus Cristo, confiando na intercessão também de Nossa Senhora e sempre procurando nos acolher, valorizar e caminhar com os filhos. A paróquia me ajudou muito a essa convivência com Cristo, com a comunidade, essa experiência de vida em Cristo, né? E para mim foi muito importante, a paróquia foi e continua sendo. Mas foi assim, para mim, muito importante. Me ajudou não só a mim, como a família. Né? Porque eu falo também do nosso, no tempo ele era Padre Guido, e que me ajudou muito na minha vida familiar e espiritual, e continua me ajudando.
Foi um momento muito difícil na minha vida, quando eu tive a perda do meu filho. E a paróquia me acolheu bastante. E eu fiquei muito, muito agradecida e continuo agradecida a Deus por aquele momento que me marcou muito. A paróquia estava presente na minha vida, na vida da minha família. E foi assim, eu digo a paróquia, quando eu falo paróquia, falo as pessoas. A paróquia aqui são as pessoas, né? Em especial o Padre Guido, que hoje é Dom Guido. Foi uma pessoa muito, muito próxima de mim. Foi e continua assim. Eu só tenho que agradecer a Deus por Padre Guido, naquele momento, por Dom Guido, naquele tempo que eu passei, e muitos outros momentos. Foi a paróquia que me acolheu. É na paróquia que eu tenho um encontro pessoal com Cristo. É na paróquia que eu busco a Deus. É na paróquia que eu vivo meus momentos bons e difíceis. Então, a paróquia me ajuda bastante. A paróquia, para mim, faz parte da minha vida. A experiência inicial é sempre uma experiência muito linda, não é? Quando eu cheguei para Salvador, não é? Aproximadamente ali em 80, eu cheguei em 84. Acredito que na paróquia 85, 86, não é? Já estava por aqui. Então, ao chegar aqui na paróquia, eu fui muito bem acolhido. Aliás, posso dizer com toda clareza que a paróquia, por meio dos fiéis, é o braço de Cristo, é o rosto de Cristo que toca muita gente. Por experiência, eu fui tocado, ele me alcançou por meio desta comunidade, desta paróquia. Aliás, aqui era comunidade Cristo Redentor. A matriz era Santo André. Passou a ser paróquia em 2000. A paróquia e as comunidades é um corpo vivo. Por ser um corpo vivo, sofre alterações. São pessoas que chegam, são pessoas que partem, não é? Que voltam para Deus. E aí eu tenho lembranças maravilhosas de muita gente boa, não é? Que entre nós, que estava entre nós, já não está mais, não é? Mas que deixaram a sua marca. As mudanças, foi mudança muito radical, né? Quando você deixa de ser comunidade para se tornar paróquia, é como um filho, uma filha que vivia na casa de painho e mainha e agora se casou e vai cuidar da própria vida. E como consequência de cuidar da própria vida, do matrimônio, vem os filhos. E os filhos carecem de atenção. No seu início, os filhos carecem de muita atenção. Depois eles vão se tornando um pouco mais independentes. E assim foi com a primeira comunidade, não é? A comunidade Ascensão do Senhor, eu digo como estrutura, ganhou ali a sua capela. E ali foi interessante, porque a capela Ascensão do Senhor, ela foi construída praticamente na sua totalidade por os amigos italianos. Eles vieram, aliás, e trouxeram praticamente tudo, não é? Lembro-me deles, uma caminhonete vermelha, e eles desciam aqui, nessa ladeira que nós temos aqui da Arábia, para trabalhar, e voltavam no finalzinho da tarde alegres e felizes. Isso quer dizer como o rosto de Cristo transcende os muros de uma paróquia, como a amizade com Cristo transcende toda a realidade visível. Esses irmãos, não é, vieram de outra nação, atraído por amizade. Aqui tem um ponto importante, não é? A amizade com Cristo não é uma coisa que está aqui na mente, na cabeça, nas ideias.
a amizade com Cristo, ela passa por meio de pessoas concretas. Por exemplo, por meio da amizade da comunidade com Cristo, e Dom Guido alcançou outros que, se encantando por causa de Cristo e por causa de um amigo, não é, vem dar a sua colaboração e deixar aqui a sua marca. A exemplo de Ana Cirone. Me lembro que a escolinha que tínhamos aqui, hoje tem a Escola Cristo Redentor, não é? Mas a escolinha, eu me lembro muitas vezes, não é, de Ana Cirone, aí já com a saúde frágil, não é? Mas transitando, cuidando das coisas, não é? Isso antes de ser paróquia, não é? Quando ainda era comunidade. Mas é isso. As comunidades que foram surgindo, elas foram surgindo e deve ser assim, como braço missionário da comunidade mãe. Que os filhos vão crescendo e querem estabelecer residência para melhor cuidar das pessoas próximas a ela. Assim foi com a comunidade Ascensão do Senhor, fica aqui próximo à Ceasa do Rio Vermelho, comunidade Maria Mãe do Redentor, que fica lá no alto do Morro das Vivendas, né, antiga Faculdade Rui Barbosa, comunidade São Miguel, que é a filha mais nova, não é? Que fica no Vale das Pedrinhas. Filhos e filhas assim, muitíssimo queridos. E assim, tantas e tantas aventuras. Depois que Padre Stefano voltou para a Itália, eu assumi também também. Então era um desafio poder cuidar das duas paróquias, mas com a graça de Deus, a vida de tantas pessoas, conseguimos continuar a missão e a semente pela qual tudo nasceu. E aqui eu quero recordar um fato muito importante. A igreja, por natureza, ela é missionária. Ela é missionária que toca na casa das pessoas. É essa missão que visita, que encontra as pessoas. E aí eu me lembro de Dona Wanda, que foi nos visitar. Aqui eu não conhecia ainda a comunidade, cheguei para aqui morando aqui na Chapada. Ela soube que chegou uma família, e que era uma família numerosa, não é? Éramos, com meu pai e minha mãe, 14 pessoas no lar, não é? Então ela foi nos visitar, e ali a primeira pessoa a nos apresentar a comunidade foi ela. Dali em diante, o encontro, depois o primeiro ponto mais marcante, a primeira comunhão. Ao primeiro encontro, a primeira celebração, esse encontro pessoal com Cristo, depois o meu crisma. Você vai sentindo como que cada sacramento que a igreja vai dispensando a teu favor é um banho de graça, é um banho de vida, é um banho de unção que vai te levantando e te dando coragem para enfrentar, inclusive, os dessabores da vida. Durante muito tempo a gente estava na coordenação de grupo de jovens, liturgia, etc. E você tem momentos prazerosos, mas também tem dessabores, não é? E é exatamente essa participação cotidiana na vida da comunidade que você é alimentado, que você é fortalecido, que cresce os laços, que cresce a amizade. Outro momento marcante que eu posso destacar aqui é a ordenação diaconal. Não é? Ali foi um momento, mas que é antecedido, e aí eu não posso deixar, pela celebração matrimonial. Dom Guido celebrou aqui o meu matrimônio, não é? Juntamente com Jamile, não é? Após esse momento, o segundo momento eu diria que foi a ordenação diaconal. E eu não posso esquecer que o carinho cotidiano que os paroquianos, e aqui eu quero falar de modo muito particular, comigo e com a minha família, eu sinto que é Cristo me tocando, que é Cristo acompanhando, que é Cristo próximo. Não é que isso é por demais marcante. Eu disse algumas vezes aqui, se tivesse que começar mais uma caminhada com as lutas, com as dificuldades, as alegrias, a beleza da vida, a amizade com os sacerdotes, a amizade com o querido Dom Guido, os bispos, não é, que vêm aqui e nos encontram. Tem um fato muito recente que também nos marcou
bastante foi foi Corpus Christi, de 2004, não é? Quando, estando aqui o bispo, não é? E passeando pelas ruas, pelas becos e vielas, em procissão, sendo conduzido pelo mesmo Cristo, ele parava e entrava em casas, entrava nos lares, encontrava os doentes, e ali eu senti que aquele Jesus que conduzia tocava os enfermos, visitava os lares, dizia: eu estou aqui, eu estou próximo a ti. Outro momento também recente e muito marcante. Falar de nomes é sempre difícil, porque si esquece sempre alguém, depois de tantos anos também, si lembra o rosto, si lembra a storia, mas lembrar de todos os nomes é difícil. Mas lembro que no início também começamos depois com o teste dos homens, com o senhor Mário tinha também, e Dona Marinalda, o senhor Manuel, depois tinha o carpinteiro aqui, tantas pessoas que começaram a assumir aqui, inicialmente só para nos conhecer, e depois, sem insistir muito, eles começaram a assumir e a participar um pouco mais da Santa Missa. Entre as mulheres, Dona Irene, depois Dona Lourdes, também sempre grande amiga com as outras, e tantas, a Silvia, também que ajudou muito aqui, tantas e tantas pessoas que eu lembro e coloco nas minhas orações a cada dia, e que fizeram, e juntos fizemos muitas coisas, umas acertamos, outras precisam corrigir, mas sempre com uma grande paixão. E agradeço a Deus pela amizade, pelas orações e pela paciência que tiveram comigo, porque inicialmente é muito fácil. Um pouco, como eu falei, pela língua, um pouco pelo temperamento italiano impaciente, que queria ver as coisas acontecerem e não aconteciam. Mas permanece, tenho muita saudade daquele tempo, que me ajudou muito, inclusive, a exercer agora de uma forma interessante a minha missão de bispo, e, no mesmo tempo, me ajudou também a reconhecer quantos dons tem aqui dentro, mesmo se às vezes se fala de Vale das Pedrinhas ou Chapadas ou pela violência. Tem muita solidariedade, muita fé, e os desafios que enfrentamos nos ajudaram a reconhecer como a graça de Deus, que é uma graça que sempre nos renova. Paróquia Cristo Redentor, paróquia que aprendi a gostar. Cheguei aqui em 80 para morar no bairro, mas não conhecia a comunidade. Aí fui convidado para participar da missa, e aqui fui convidado para participar do grupo de jovens Amigos de Cristo, onde me enganjei muito no grupo dos Amigos de Cristo. Cheguei a ser coordenador do grupo de jovens aqui da comunidade. E depois fui caminhando junto com a comunidade, crescendo. E aqui passei a ser membro do Terço dos Homens. Depois passei a ser também a coordenador do Terço dos Homens. E hoje eu estou como coordenador do Ministro do Sagrado Eucaristia. Mas a Paróquia Cristo Redentor é uma comunidade que eu gosto muito. Mesmo que eu saia daqui, vou continuar aqui no coração. Porque o nome já diz que a Paróquia Cristo Redentor é o Cristo que nos salva e que nos dá vida. E a Paróquia Cristo Redentor. Cheguei aqui no ano de 2010, ali por volta do mês de fevereiro, e assim fui dando passos, né? Abro um parêntese aí, só para vocês entenderem. Então, antes eu não morava em Salvador, morava no interior, em Santo Antônio de Jesus, que pertence à Diocese de Amargosa. Depois do falecimento da minha avó, eu vim morar em Salvador com a minha mãe. Então, fechando aí esse parênteses, a gente dá continuidade. E aqui
né, eu conheci tantas pessoas maravilhosas. E digo que conheci porque muitas dessas pessoas hoje já se encontram na eternidade. E aqui faço memória da minha madrinha Júlia, faço memória de Dona Madalena, né, grande presente de Deus. Também de seu Antônio, que também muito me ajudou com o seu testemunho, com o seu exemplo, né, de homem fidedigno à palavra de Deus e também que doou a vida para esta comunidade. Assim, fui dando os passos necessários na vivência e na maturidade da fé. Aqui fiz a minha crisma, aqui me inseri no grupo de jovens, o MEG, o Movimento Eucarístico Jovem, movimento este que foi tão importante para a minha vida e, sem sombras de dúvida, que foi um desaguar do amor de Deus dentro do meu discernimento vocacional. Aqui convivi com o padre Damião, o padre Genivaldo, e que muito me ajudou no meu discernimento, principalmente o padre Damião, quando aqui esteve. E me recordo que em um desses processos, né, do discernimento, ele, em uma festa do padroeiro do Cristo Redentor, ele chegou todo bem paramentado, de batina, e ali eu perguntei a ele, como eu faço para usar uma roupa chique dessa? E ali a gente começou a conversar, fomos assim, jogando um pouco de prosa fora, mas sempre na seriedade do coração e da calma também que ele tinha. E assim ele trazia para o meu coração. E quando ele foi apontando os sinais de vocação na minha vida, também pedindo, né, essa pausa e esse olhar carinhoso para dentro de mim e assim responder a Deus. Fomos dando passos, chegou o padre Luiz Arthur, e quando o padre Luiz Arthur chega à comunidade paroquial, ele meio que me coloca contra a parede, né? Você vai ou não? Porque já tinha passado por tantos encontros vocacional, por tantos discernimentos, tinha feito discernimento com tantas pessoas, né? Seja com a Arquidiocese de Salvador, seja com algumas congregações religiosas, e eu dei um sim, né? E disse, se for para ser sacerdote, que seja na minha diocese de origem, que é a diocese de Amargosa, aonde hoje eu me encontro e digo que sou e estou feliz. Tendo isso contado, né, e não obstante a isto, quero também ressaltar aqui, né, a importância dos grupos, os quais eu passei, o grupo dos coroinhas, o apostolado da oração, o grupo Eva, que hoje não mais existe na nossa comunidade paroquial, mas também das nossas comunidades, né? Seja a comunidade de São Miguel, a comunidade Ascensão do Senhor, a comunidade Maria Mãe do Redentor, que lá também, nessas comunidades, fiz a experiência de Deus com tantas pessoas maravilhosas que fazem parte destas tão queridas comunidades. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou o padre Damião e venho aqui nesse dia tão importante falar com vocês. Eu estive na paróquia Cristo Redentor desde 2009, quando fui ordenado diácono, e ali fiz o meu caminho como diácono. Depois fui ordenado padre em 2010, em maio. Permaneci na paróquia até 2017. Foram anos de convivência fraterna, de trabalho fecundo, mas sempre ajudado pela graça de Deus e pela caridade dos irmãos. Tantas lembranças boas tenho desta paróquia, tanta gente boa conviveu, celebramos juntos e vivemos. Alguns já caminham na casa de Deus, e nós que estamos aqui temos tantas razões para agradecer e festejar pelos 25 anos de vida desta paróquia. Essa paróquia me ensinou a ser padre, e por isso eu sou muito grato ao povo da Chapada do Rio Vermelho, esse povo de fé que caminhou comigo, que celebrou comigo durante os 8 anos que fui pároco nesta paróquia. Deixo o meu abraço para vocês. Sempre bom lembrar do tempo que estive aí, tantas celebrações que fizemos juntos, tantos momentos bonitos de fraternidade e de oração. Deixo o meu abraço. Entre as pessoas que, digamos,
acompanharam já vários faleceram, né? Mas eu coloco sempre, quando se lê missa, todos aqueles que o Senhor me fez encontrar e aqueles que compartilharam comigo a vida. Todas as missas que eu celebro, saibam que defuntos e vivos estão presentes lá no altar e no meu coração. E celebrar os 25 anos é celebrar sempre um novo início. É voltar na origem para dizer como é que nasceu. Nasceu no coração de Jesus. É onde celebramos o Sagrado Coração de Jesus. E tudo nasce do amor de Cristo. E tudo nos remete também ao amor de Cristo. Hoje estamos caminhando rumo ao céu. Nossa presença de Cristo se renova no altar, na Eucaristia, e continua através da nossa unidade e amizade e através de gestos de caridade. É a caridade que parte das coisas simples de cada dia, nos relacionamentos, e a caridade que também através do dízimo, por exemplo, e de todo o empenho para sustentar a vida da comunidade, para poder permitir que a presença de Cristo possa continuar a ser uma presença que dá esperança a todas as pessoas, mesmo no meio de tanta dificuldade que a cada dia encontramos. Eu posso dizer que quem se deixa ser encontrado por Cristo, quem se deixa ser abraçado pela Mãe Igreja, quem se deixa ser banhado pelos sacramentos, pela amizade fraterna dos irmãos, essa pessoa não perde nada. Ela ganha tudo. Aliás, o jovem que investe a sua juventude na amizade com Cristo, na amizade comunitária, no relacionamento, que doa o seu tempo, posso dizer que esse é o jovem rico da parábola. O que eu quero deixar aqui registrado é essa mensagem, esse aniversário, esse jubileu de prata, que comemorando, sejamos estas pratas preciosas nas mãos do Senhor, deixando ser cativados e cativadas por Ele e a Ele servir, alimentando cada vez mais neste chão, nesta rede de comunidades, o chamado de Deus. Aquele que chama, deseja de nós uma resposta, e uma resposta na fidelidade. Que sejamos nós fiéis até o fim. Desejo que a paróquia possa frutificar por tantos mais anos. Que cada fiel possa amar este lugar como lugar do encontro com Deus. Feliz aniversário, Paróquia Cristo Redentor. Feliz 25 anos. Feliz Jubileu de Prata. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, meus queridos e queridas irmãos e irmãs, para nós tem sido motivo de grande alegria viver esta página da nossa Paróquia Cristo Redentor, que é a celebração do seu Jubileu de Prata e os seus 25 anos. Nós somos muito gratos a Deus por poder nos proporcionar estar organizando, estar celebrando, fazendo acontecer este momento memorável na vida da nossa paróquia. Então, nossa eterna gratidão ao Senhor por nos conceder este momento, nossa gratidão a Ele por tantas pessoas que passaram por este lugar e fizeram o reino de Deus acontecer. A Ele pedimos força, coragem, para que a gente possa continuar a missão de anunciar o Senhor Jesus e a boa nova do seu Evangelho neste lugar que precisa tanto de vida e de vida e a mudança. Parabéns para nós.